Bom dia, obrigada a todos pela presença, em nome da Folha do Instituto Unibanco. A gente está vendo desde ontem que todos aqui na plateia e na apresentação somos avaliadores e avaliados. Somos gestores, portanto, somos avaliados pelos nossos diretores, mas também avaliamos as pessoas que trabalham com a gente. E os avaliadores que estão aqui estão nessa sessão de tortura desde ontem, vendo todos os limites dos métodos de avaliação, os problemas que eles têm, a forma como eles são muitas vezes não entendidos. E, como a gente viu agora com o professor Sérgio Firpo, até uma avaliação cujo resultado parece positivo pode estar escondendo um resultado negativo. E essa sessão, acho que é a sessão máxima da tortura, porque a gente vai falar de meta-análises, ou seja, as análises das análises, né? E como é que a gente pode melhorar a análise que a gente faz. E a gente tem aqui, para discutir esse assunto, o professor André Portela, da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e do CLIAR, que é o Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e para a África, e o professor Herb Turner, que é professor de Métodos Quantitativos em Educação da Universidade de Pensilvânia, e trabalha há 30 anos nesse campo, e é também fundador de uma instituição que faz pesquisas de métodos de pesquisa para apoiar políticas públicas em educação. E eu queria dizer para o senhor professor Turner que a analítica, né, que é esse instituto, faria o maior sucesso nas redes sociais aqui do Brasil, porque ela se apresenta como uma instituição que tem uma mulher como dona e é voltada para as minorias. Então, seria uma instituição de muito sucesso. O professor Herb Turner também participa de várias ferramentas muito úteis para a gente melhorar o uso das pesquisas para o que interessa para todo mundo, né, que é ter um trabalho melhor, um resultado melhor do nosso trabalho, e a gente vai ver um pouco disso agora. Professor, por favor, a palavra é sua. Thank you so much. It is an extraordinary honor to be here as part of this evidence-based conference. I'm very humbled for the opportunity, and I hope that what I have to present today you will find of some use. Let me just say, I think when I thought about this presentation, I thought about where we were in the United States with evidence-based policy back in 2002, and when we first, with the International Campbell Collaboration, when we began this journey on evidence-based policy, one of the questions that we kept getting from educators is whether or not this evidence-based policy movement, as Dr. Lent correctly referred to it yesterday, whether it was temporary, that is, whether it was just another fad in education to look for a silver bullet, or was it something that was long-term and lasting and would be around for a while. And so for that reason, I decided to title this talk, Evidence-Based Policy and Practice. Where did it come from? Where is it going? And why is it important for determining what works in Brazil? And the way I like to cover this topic is, first I like to talk about the historical origins of evidence-based policy and practice. And I'll use throughout this presentation the acronym of EBP&P. Secondly, I'd like to talk to you about the impact of evidence-based policy on education research. And based on the lessons we learned from the United States, I think it has some implications for Brazil and the type of work that you do as educators. And then lastly, I'd like to talk about the lessons learned about evidence-based policy in the United States and its implications for Brazil. And I think you'll be quite pleasantly surprised at the growth of evidence-based policy in the United States and how we've actually expanded the evidence portfolio to take into account practice wisdom. So let me start with the historical origins of organizations that conduct systematic reviews. And if you look at this longitudinal view of evidence-based policy and practice in scientific research and education and what some of the key influences have been, the first thing I'd like you to take away from this slide is that the educators and the researchers that are gathered here today are all part of an effort that has been ongoing since 1987. So it's actually in
1987, the first organization that conducted a systematic review, this was done in Sweden. And so evidence-based policy, as it refers to the use of systematic reviews to inform decisions based on evidence, really has its origins in Europe. It occurred outside of the United States. So I think that's the first takeaway. And the second takeaway is that there are some very influential organizations now that are doing systematic reviews, such as in 1993, there is the Cochrane Collaboration that does systematic reviews and meta-analysis in medicine. There's the Epicenter, which is in the UK, and they do systematic reviews of evidence in the UK. And really in the United States in 1993, at that time, there was only one organization that was doing systematic reviews, and that was the General Accounting Office. And so the other takeaway from this slide is that we went decade after decade in the United States without doing any work around evidence-based policy, without even using the term of evidence-based policy. And it wasn't until the year 2000, when the Campbell Collaboration was founded, that we actually started doing systematic reviews, and the term evidence-based policy became part of the researcher and educational lexicon. The other thing I'd like to mention, and I'll do a little bit more work around the development and the history as I get into the presentation. The other thing I'd like you to notice is that there were a series of exogenous influences, outside influences, that actually led to evidence-based policy migrating from Europe to the United States. So for example, if you look at, there were a number of books and monographs that were created in order to facilitate evidence-based policy. So in terms of books and monographs, in 1997, there was How Science Takes Stock. There was a first book in the social sciences on randomized controlled trials. And more importantly, there were articles, journal articles, and federal legislation that actually acted as a facilitator for evidence-based policy in the United States. So for example, if you look at the very last row in terms of those articles, you'll notice that the first article that was published in around 1993 was entitled "The Awful Reputation of Education Research." And I think there's a perception that the United States may have always had a very high-quality education research enterprise, but the fact of the matter is, back in 1993, this article said, education research really has an awful reputation. And then in 1997, there was a follow-up article of that, and it was called Improving the Awful Reputation of Education Research. And so it was those type of journal articles, and then ultimately sticking with the articles and federal legislation at the very bottom row here, what really, the force that all came together with the books, the monographs, the journal articles that were produced, ultimately there were two pieces of federal legislation that laid the groundwork for evidence-based policy using systematic reviews in the United States, and that was the Education Sciences Reform Act of 2002 and the No Child Left Behind Act of 2002. No Child Left Behind Act mentioned scientific research over 100 times, and the Education Sciences Reform Act took the research arm within the U.S. Department of Education. It was prior to 2002, it was called the Office of Educational Research and Improvement, and it was rebranded as the Institute for Education Sciences. And then finally, I'll move on from this slide, but let me just point out the Campbell Collaboration, which was founded in 2002, it's an international collaboration of researchers around systematic reviews. It brought systematic reviewing into the mainstream through the development of the What Works Clearinghouse. And so since 2002, the What Works Clearinghouse has been operating for over 14 years in terms of conducting systematic reviews on various education policy topics to try to understand what works. And that particular effort has spawned a whole, an actual explosion of federal agencies now that are actually funding and supporting systematic reviews. So my point here is, and I think the implication for Brazil is to recognize that the migration of evidence-based policy, it started in Europe, it moved to North America, and I think it's a natural migration pattern that it is now, through Brazil, moved to South America. And the bigger takeaway here is
that the work that you're doing and your participation in research, evidence-based policy, your participation in randomized control trials is part of a bigger global effort to try to understand what works for young people in education all around the globe. Actually, systematic reviews are really the way that science takes stock. And this was a book by Morton Hunt that was produced in 1997 called How Science Takes Stock. And it's a really fascinating book because it was written by a journalist who wanted to understand what happens when a field generates so much research that it's really hard for you to interpret single or individual studies, because some studies say the intervention works, other studies say the intervention may be harmful, and other studies say that the intervention may have no effect at all. And so Morton Hunt took a look at the history of the story of meta-analysis, and I want you just to notice some of the topics, and some of them should be relevant to you as educators and as decision makers, in terms of he looked at making order out of scientific chaos, and this is what begins to happen when, as Brazil begins to grow its evidence base, you're going to have all of these studies, and the question becomes, how do you make sense of them? And so some of the topics that he looked at were settling doubts about psychotherapy, clarifying murky issues in education, that's in Chapter 3. And Chapter 4, who should decide when doctors disagree? Another topic was firming up the shaky social sciences. And finally, the last two chapters were lighting the way for makers of social policy makers, and he also made some predictions about the future of meta-analysis. And I think basically the conclusion he drew was that because of the information age and the proliferation and production of research, that meta-analysis is here to stay, because it is the primary tool that we use in order to make sense out of what works. So again, I want to emphasize that I think what this meeting here today represents is not a temporal fad in education, but the new beginning for a journey that will include the incorporation of evidence over time as Brazil grows in its evidence-based movement. So science takes stock through systematic reviews. They are the primary method for being able to organize and analyze a body of evidence on a particular topic, such as teacher effectiveness, or how children develop mathematical habits of mind, or dropout prevention, or school organization and governance. Now, I'd like to talk to you for a moment about rigorous studies. We had a number of excellent presentations yesterday and today that actually got into the inner workings of a randomized controlled trial. But I think in everyday conversation that educators may have with each other or with researchers, you will encounter this term, rigorous study. It's really important that we do a rigorous study. And for many years, I often wondered, well, what does that mean? Because people would throw this term around very in a cavalier way, saying, oh, it's very important that we have a rigorous study. And so I've been thinking about this for a number of years, and this is basically one of the lessons learned from the What Works Clearinghouse after reviewing over 12,000 studies on different topics. This is what my interpretation of what a rigorous study is. So first of all, you've heard a lot of talk about the control group, and without question, a rigorous study needs to have a control group. But I want to talk to you as educators as to when a researcher comes to you and says, I want to do a randomized controlled trial, what is the motivation behind it and why the control group is important? Because in the United States, prior to 2002, the predominant type of research design was the one used that's highlighted in this red box. This is an actual results from a trial of a computerized mathematics intervention. And I want you to notice there's the math intervention group mean in this red box. And notice that at the pretest, that is when they delivered the math test prior to the delivery of the math intervention, the math score for the students in the school was 621.46 points, and it was on an upper scale of, the scale went from 200 to 800. So they had 621.46. That was their average score at the pretest. On the post-test, their average score was 647.41, so there was a gain of 25.95. And in the United States, this was the predominant type of design that was used, where you would just look at the gain score, and if you saw a gain, you would say the intervention worked.
But now when you look at the control group that is equivalent to those kids and basically helps you to answer the question, what would the outcome have been if the treatment group had not received the intervention? Notice that the control group also increased by an equivalent amount, approximately 25.25 points. And so basically, if you had just used the pre-test, post-test design, you would have concluded the intervention worked, whereas if you put in place the control group, you would have concluded, you know what, the kids would have increased by 25 points on the math score, even if I hadn't delivered the intervention and they had continued with math instruction as usual. So this is the motivation behind the emphasis in this conference, talking about randomized controlled trials, the need for a control group, because another way of saying that there's a need for a control group is saying we really want to know what the outcome would have been for the kids had they not received the intervention. And since we can't observe both things for the treatment group, once we give them the intervention, we can't observe whether they did, what their outcome would have been had they not received the intervention. So we use a proxy, and that proxy is the control group. This is just another way to look at the design. I just want to briefly say here, in terms of the evolution of randomized controlled trials and evidence-based policy in Brazil, if it follows the pattern that we've seen in Europe and also the lessons we've learned from the What Works Clearinghouse in the United States, what happens is, I think Brazil is in the proof of concept stage, and we were in that stage between 2002 and 2006 in the US, where you just want to demonstrate that you can actually do randomized controlled trials. And so the focus is on getting this treatment effect. But as you then make that proof of concept, people start to say, well, I don't want to know if the intervention just works. I want to know for whom and under what conditions. And that's when you start to get into this middle area here in terms of fidelity of implementation and what happens as part of the teaching and learning process in the middle of the trial. So my point here is that you will see over time there will be additional questions that people will ask, but this structure will pretty much remain the same. And the last point I want to make here is, you may have heard these terms, you've heard these terms thrown around, a randomized controlled trial and a quasi-experimental study. And the other lesson we've learned from the Clearinghouse over the years is the two types of studies have exactly the same structure. The only difference is, between the two, the primary difference is how the groups are formed. For a randomized trial, the control group is formed by random assignment, as was described yesterday. For a quasi-experiment, typically what you do is you start with the treatment group and then you go out and find a match for the treatment group. So it's matched comparisons. But the structure of the two types of design we're talking about are essentially identical. All right, so let me just say, what is a rigorous study? First of all, if I just read from the slide, it says a rigorous study is a study that controls for confounds that could serve as a factor other than the intervention that explains the average difference between the intervention and control groups on the outcome. Another way to say that, to try to put this in an educator's context, take the school management RCT that was presented yesterday. Once you receive those results, you might naturally ask the question, well, how does Ricardo know that it was the school management program that caused the positive effect and it wasn't some alternative factor, such as the teacher's experience? Or perhaps Ricardo placed the more competent school managers in the school management group and the less competent school managers in the control group, and that accounts for the difference. And so if you ask that question, the question what you're really trying to get at is, are there any confounds? And how do I know it was really the treatment group and not some other group? And what makes the randomized controlled trial and the quasi-experimental study, the reason why we talk about it so much, is it is the design that's the strongest for controlling for these alternative explanations to the treatment group. And so the two primary types of study, let me just come back to this. I forgot to say, and this is a very important point,
that the whole discussion, and I think what the conference has been about, and when you hear the talk about randomized controlled trials and quasi-experiments, some educators get put off by that because they feel as though we're only talking about two types of designs, we don't really care about the other types of designs, or we're marginalizing other types of research. And I think what's really important to point out is that when we're talking about these two types of designs, it's because we've really narrowed down the research genre to the what works genre. So we're really talking about what works. We're not talking about, for example, other questions like how do children develop mathematical habits of mind, or how do children develop literacy habits. Those are very different questions that require qualitative research, neuroscience research, all different types of research methods and designs, but it's been pretty universally accepted in the medicine field, or in healthcare, and in education internationally, that ultimately, when you're trying to answer the question, does the intervention work, the two preferred designs in this order are the experiment and the quasi-experiment. So I see I'm really running out of time here, so I want to make one more point about this experiment and the quasi-experiment, which I think drives home the point that these two designs are on this slide after years of application of these designs and looking at what works. In the US, some of you may or may not know this, but there was an outbreak of polio in the US, and it had a devastating effect on the US population prior to 1950. And it was Jonas Salk who had developed a vaccine, and so now the next step in the early 1950s was to test, does it work? And so it was a specific question about what works, and so there was a great debate about whether to use, there was no debate about whether to use any other design beside an experiment or a quasi-experiment, and so they did both. And when they got the results of the trial, there was a fierce argument between Jonas Salk and his project director over whether to use the results of the experiment or whether to use the results of the quasi-experiment. And because the experiment controlled for unobservable characteristics that could explain why the vaccine worked, they decided to publish the experimental results. And as a result of that, that really spawned the generation of randomized controlled trials in medicine. Because prior to the Jonas Salk polio vaccine trials, even in medicine, there was not a preference for the RCT or the quasi-experiment, and there were a lot of other designs being used in medicine. So there's a long history behind the identification and the selection of these two methods for understanding what works. So let me, in the sake of time, I'm going to need to move ahead here. I won't have a chance to get into the whole story behind evidence-based policy in the US, and that's really interesting, but I want to move forward to talk about the What Works Clearinghouse. In my time left, I'm going to just need 5 minutes here to finish this up. So one, I want you to notice, this has implications for Brazil. Prior to 2002, there were no clearinghouses for systematic reviews on what works in education. The What Works Clearinghouse started in 2000. It's been operating for 14 years. And as a result, it has spawned now a whole series of clearinghouses in other disciplines. So now we have a clearinghouse for labor, we have a clearinghouse in crime, we have a clearinghouse around youth, we have a clearinghouse around home visiting, we have a clearinghouse around or study database around teen pregnancy, and of course we have the What Works Clearinghouse. So over time, what we've learned in the US that if you're really onto something that makes sense and is right and appropriate, there'll be a lot of contentious debate around it, but ultimately a good, sound idea that's grounded in science will prevail over time. This is what has happened to RCTs in the United States. So you may be able to relate to this because I think Brazil may be here. Notice in the United States, when you add up the randomized trials done by the Institute for Education Sciences and National Science Foundation, we had produced less than 20
as of 2002, and you can see the tremendous growth, and this number has just, you could literally draw a straight line in terms of the growth of randomized controlled trials to understand what works in that specific question over the years. And here's the What Works Clearinghouse you've heard me talk about. I just want to point out 12,185 studies have been reviewed. You now have a 14-year history. And here's what you might find as a pleasant surprise as an educator. We learned something. Oh, I want to also point out, look at the topics. This is where I go if I want to know what's important at the federal level in the United States. And also, as Brazilians, you may want to go here and look because they're very transparent about the methods. And it would be up to you to decide whether or not the results that are here in the clearinghouse generalize to the populations you work with. But you can see there's children and youth with disability, college and career preparation, dropout prevention, and we also have a school organization and governance topic. And finally, let me just make these last points. Because again, I find that educators may feel that there's too strong an emphasis on randomized controlled trials and quasi-experiments. It almost becomes you can almost think of researchers in the early stages, at least, as being zealous about these two designs. And also, to be honest with you, the thing that Brazil will probably confront as you're moving and growing into the evidence-based policy area is you don't have a lot of evidence on a lot of topics. So how can you do a systematic review? And also, if we're honest about it, in the United States, at the federal level, on average, a randomized controlled trial costs about $1 million to conduct, and that's at the low end, and on average, about 3 years to produce results. And can you imagine waiting 3 years for evidence to make a decision as an educator? And so what we learned in the clearinghouse was that educators will make decisions with or without evidence. And so what are you going to do in the meantime as the evidence base is growing? You've got to get information to educators. So the practice guide has been the solution. And what the practice guide does is it starts with practice wisdom. It convenes a group of experts who make actionable recommendations, and then it searches the literature for the evidence and then grades the recommendations based on the level of evidence. So if there's a lot of evidence, you can have a lot of confidence in the recommendation. If there's minimal evidence, you can't have as much confidence that it'll work in your setting, but you can still move forward and give it a try. So to close, let me just show here. Here's this. So you have the experts make the recommendations. Then you go through and search the literature, and there's 3 topics there. And I think the other thing that you want to consider in Brazil is the fact that oftentimes, even in the US, we generate a lot of research, but very little of it meets standards. And so we still have a long way to go in terms of the evidence-based policy movement. So to close, here are some lessons, and this is the bottom line here, from what we've learned, I think, in the US, that first of all, evidence-based policy has its origins in Europe and in the field of medicine, but I think it has naturally migrated now to South America. And I think it bodes well, the historical trends bode well for the future here in Brazil. The International Campbell Collaboration was a driving force in this migration. We didn't do systematic reviews for a long time in the US, and it's just been a recent phenomenon. And they really are, systematic reviews and meta-analysis, once you've built up the evidence base, are the primary and ideal basis for informing evidence-based practice and policy, because the policy will be based on multiple studies and not just a single study. And that I think this is the most important point for you as educators to realize. In the United States, the production of systematic reviews and the emphasis on randomized controlled trials and QEDs has taken hold. It's not ephemeral, it's not temporary, it is not a fad. It has real staying and holding power and is only growing, and now it has moved to South America, and I would expect it to do the same there. But there are other approaches that can be used while you wait for the evidence base to grow, and those are practice guides. But whether you use practice guides or systematic reviews, they all rely on the validity of the study. And it takes time to generate evidence, as others have made that point. Developing a critical mass of studies in a topic area as inputs for systematic review, it's taken about 14 years to get to the point now where the clearinghouse has a wide range of topics.
And it also takes time to develop the evidence standards to review the study. So I want to congratulate the Institute and all of you for being here and taking part in what I think is going to be a historic moment in Brazil as it relates to education research. Thank you. Thank you, Dr. Turner. Acho que esse seminário é uma prova de que a gente está, de fato, chegando a um momento em que a gente sabe que é importante fazer avaliação e que a gente é capaz de fazer, mas a gente também quer saber o que é que nós estamos medindo, como nós estamos medindo e para que nós estamos medindo. E um dos motivos, está no título dessa apresentação, é que a gente precisa saber como fazer políticas públicas melhores, que usem melhores os recursos que são escassos no país. E sabendo também, como nós vimos ontem, que a gente precisa andar muito rápido, a gente está muito aquém do que a gente devia estar. E, para isso, não adianta só a gente saber que determinada política pública fez um determinado grupo de escolas avançar, mas a gente precisa saber se aquela política usada na minha escola vai ser capaz de fazer a minha escola avançar e como. E aí o professor Portela vai poder falar um pouco sobre isso para a gente. Por favor, professor. Bom dia a todos. Bom, se necessário dizer, é uma alegria estar aqui e, na verdade, uma oportunidade para compartilhar uma jovem experiência que temos aqui no Brasil de meta-análise, professor Turner. Eu vou compartilhar isso com vocês todos sobre isso. Então, a minha apresentação, como a gente faz? Vou tratar de passar rapidamente, 3 partes, passar rapidamente sobre a importância das tomadas de decisões, mas eu acho que, para a audiência e para o que foi falado aqui, já falar brevemente sobre isso. Então, tratar de revisão sistemática e meta-análise e gastar muito tempo com alguns exemplos, particularmente um que nós temos aqui no Brasil, e então vou compartilhar com você a nossa experiência sobre isso, o que encontramos, as dificuldades que vivemos e até onde conseguimos chegar com meta-análises ou não. Eu acho que o primeiro ponto a enfatizar é que, obviamente, tomadas de decisões de políticas públicas baseadas em evidências são importantes para várias coisas, mas tem um ponto que vale a pena ressaltar aqui, que, obviamente, estão falando de evidências sistemáticas, não evidências idiosincráticas, né? Em muitos casos, a gente vê, não só em educação, mas em saúde, em outros domínios da política pública, em que os gestores têm que tomar decisão e, às vezes, tomam decisões apenas em observações pessoais ou experiências daquela circunstância, às vezes levando critérios mais subjetivos em conta, e, na verdade, quando queremos fazer políticas públicas generalizadas, né, a sistematização das informações nos dá uma boa ideia do que aconteceria, o que está acontecendo com essa política para uma gama maior de pessoas, né? Dito isso, o uso das informações sistemáticas vale para várias coisas. Não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas citar alguns, né, para identificar os avanços das políticas, ou os próprios fracassos, identificar as novas tendências, identificar os determinantes dos avanços, dos fracassos, das novas tendências, né, além de, claro, fazer as avaliações, tanto ex ante quanto ex post, para poder fazer as análises de custo-benefício, as análises de custo-eficiência, etc., etc. Mas também tem um lado ainda pouco explorado aqui no Brasil, que é a usar essa sistematização de informações para meta-análise. O que, de fato, sabemos sobre uma determinada política? Podemos saber muito bem de uma dada intervenção, mas essa intervenção, de fato, por mais cuidadosa que tenha sido feita, será que o resultado que encontramos dela é o resultado que teríamos se fôssemos generalizar para outros contextos, populações? Como o nosso resultado se compara com os outros, né? Aqui entra a importância da meta-análise, que é aprender com os outros, né, e ver como a nossa política, a nossa avaliação particular, está em consonância ou não com as experiências de políticas semelhantes, feitas tanto no Brasil quanto em outros lugares. Então, um passo importante é fazer o que a gente chama de meta-análise, né? Então, 2 definições rápidas. Eu estava esperando que o professor Turner fosse apresentar as definições, eu podia pular esse slide, mas, então, vou aproveitar e fazer
uma definição usualmente conhecidas de revisão sistemática e meta-análise. O que vamos tratar aqui? De revisão da literatura científica a partir de métodos sistemáticos que selecionam e avaliam estudos relevantes sobre uma questão claramente formulada. Né? E a meta-análise é um método estatístico utilizado na revisão sistemática para integrar os resultados de vários estudos, de modo a aumentar o poder estatístico da pesquisa primária. Tá? Então, às vezes, no linguajar comum, e nós usamos a palavra meta-análise e revisão sistemática como fossem coisas exatamente iguais. E, muitas vezes, né, a compreensão é essa e faz sentido. Mas a meta-análise faz um pouco a mais. Né? Ela faz uma revisão sistemática, não é só uma revisão da literatura, é a revisão da literatura sistemática que utiliza, no caso de revisão de meta-análise de impacto, né, vai ver os impactos de vários estudos e tentar, de alguma maneira, dizer, então, usando todos esses estudos, qual é o impacto dessa política. Né? Uma maneira, talvez, de organizar isso é pensarmos em algumas etapas. Né? Então, primeiro, precisamos definir claramente a questão ou o problema que queremos tratar. Por exemplo, será que reduzir tamanho de sala de aula tem impacto sobre o aprendizado em matemática? Sim ou não? Qual é o impacto? Levantar os estudos que abordam essa questão, então fazer todo o levantamento disso. Selecionar esses estudos a partir de critérios claros, né, de inclusão e exclusão, o que é que a gente vai considerar como vai entrar na nossa revisão, não vai entrar. Né? Isso sempre pode ter algum elemento de subjetividade ou não, mas deixar claro quais são esses critérios. Né? E aí avaliar a qualidade dos estudos e a heterogeneidade entre eles. E, a partir dos vários resultados, tentar, de alguma maneira, compatibilizar, tornar esses resultados homogêneos para serem comparados e tentar construir alguma métrica de uma média, alguma coisa assim, o que é que sabemos sobre isso. Né? E, claro, interpretar esses resultados, levando em conta até quanto, o grau de generalização deles, etc. Então, essas são as etapas que, parecido com o que o professor Toner mostrou aqui para a gente. Né? E, claro, né, por que fazer isso? Não vou repisar aqui de novo, acho que todo mundo aqui fala a importância de separar o que é causalidade do que é associação. Então, a meta-análise está preocupado, a gente sempre em estudos de causalidade, porque queremos saber políticas, se fazemos intervenções, qual é o impacto sobre isso. Devemos expandir essa política ou não, levar para outros lugares ou não. Então, esses tipos de estudos são importantes para isso. Então, a gente busca identificar, isolar e quantificar a magnitude dos impactos, né, dos diversos fatores determinantes, no caso aqui de aprendizado, e construir um mapa desses impactos, né, e não um mapa de fatores associados. Pois bem, vou dar 2 exemplos aqui, que aqui eu acho que é o interessante. O primeiro exemplo, apenas para ilustrar, talvez de um programa que quase ninguém de vocês conhece, que é o Programa Jovem do Futuro do Instituto Unibanco. Mas eu vou usar aqui como exemplo, porque é bom para eu dar o gancho para o segundo exemplo. Mas o que foi apresentado aqui pelo Ricardo Paes de Barros, né, e esse é o gráfico que ele apresentou, um deles, o que nós temos aqui, na verdade, são vários experimentos, são 141 experimentos, intervenções que, embora seja a mesma ou muito parecida a intervenção, ela varia certamente o contexto, varia um pouco as pessoas que aplicam ou que fazem o programa, varia um pouco como foi feito o teste para saber se de fato aprendeu matemática ou português, etc., etc., mas é mais ou menos uma intervenção com alguma homogeneidade dela. Mas, de qualquer jeito, e são todas experimentais. Né? E são todos experimentais. Mas está bom, em um lugar acha um efeito, em outro acha outro, e vocês viram aqui ontem todo o esforço que o PB fez para mostrar que, de fato, depois de tudo isso aqui misturado, tem sim um efeito, que ele modestamente chamou de 5 pontos, né, acho na escala de matemática. Ele fez uma meta-análise. Foi isso que ele fez. Mas, nesse caso, e aqui está o exemplo das variações, né, no Mato Grosso foi um impacto, Goiás foi outro, Minas foi outro, o impacto médio de tudo isso foi 5%. Foi o que ele fez. É como se tivesse replicado os experimentos. E teve 141 replicações desse experimento. Né? E, então, depois de replicar várias vezes esse experimento, que é esse gráfico aqui mostra, né, ele diz, poxa, depois de 141, né, e a gente acha, a maioria desses experimentos, um resultado positivo, eu acho que a chance de tudo isso que a gente está encontrando aqui, na verdade, não ser positivo é muito baixa.
né, que é um a cada 100 mil. Então, temos uma confiança muito grande que, de fato, esse impacto é positivo. Na maioria das vezes, o que temos em avaliações é um evento, uma avaliação, tá certo? Mas, se a gente quer, de fato, ter confiança e saber se essa política funciona ou não, replicar os experimentos é importante. E aqui entra a meta-análise. Pois bem, no caso do Jovem do Futuro, é tranquilo, porque é experimental, é a mesma intervenção, só mudou o contexto. Agora, imagine o gestor que está preocupado em fazer alguma intervenção e que não tem ainda nem os experimentos, não fez nem o dele, e ele quer saber se, de fato, vale a pena fazer ou não. O que é que a gente sabe sobre isso? Pois bem, podemos fazer, né, aproveitar as metas-análises de outros experimentos ou intervenções semelhantes, né? Então, em vez de falar em abstrato disso, eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu tenho a alegria de compartilhar com vocês, e muitos de vocês já conhecem, liderados pelo próprio PB e pela Mirela, aqui presentes, que a gente fez durante, agora não me lembro, Mirela, 3 anos, começando em 2011, não é isso? Terminamos em 2011, levamos um ou 2 anos fazendo. Então, eu não sei se foi a primeira experiência em meta-análise em educação aqui no Brasil, mas certamente foi a minha primeira, não sei a sua também, né, Mirela? Mas o resultado disso é o que foi chamado de caminhos para melhorar o aprendizado. Os patrocinadores, os apoiadores que lideraram isso, foi o Instituto Ayrton Senna, com o movimento Todos pela Educação. Tem um site, o site é esse, para melhorar o aprendizado.org.br, e eu vou apresentar aqui a vocês o processo que fizemos isso, as dúvidas, as decisões que tomamos ao longo desse processo, né, e alguns resultados dele. Isso mostra, embora eu queira fazer toda a propaganda e dizer que a meta-análise é importante, mas também tem suas dificuldades, eu vou apontar elas aqui. Então, foi que fizemos. Primeira coisa, estávamos preocupados em saber quais as intervenções e que impactos ela tem sobre o aprendizado. Então, aqui a pergunta, o foco era muito claro, era aprendizado em português e matemática. Restringimos a isso, primeira coisa. Segunda coisa, restringimos a estudos que tenham o rigor como definido pelo professor Turner, seja estudos experimentais ou quase experimentais. No caso aqui, que tivesse algum grupo de comparação. E a dificuldade toda, professor, foi que, primeiro, não tínhamos muitos estudos experimentais no Brasil, nem mesmo no mundo, para os vários fatores que queríamos analisar. Então, tivemos que fazer essa meta-análise para todos os estudos que existiam no mundo na área de impactos sobre aprendizado, em que se utilizava, de alguma maneira, algum grupo de comparação. Então, levamos apenas em conta estudos experimentais e quase experimentais. Pois bem, feito isso, chegamos a 400 estudos, tanto nacionais quanto internacionais, né? E, a partir disso, né, fizemos alguns outros critérios, como o principal foi que cada estudo tivesse uma amostra razoavelmente representativa, com pelo menos 1.500 alunos, ficamos com 165 estudos. E esses estudos, os resultados foram catalogados, organizados por temas, comparados termo e magnitude, e avaliados, segundo a validade interna dessa análise, a validade externa e a precisão e a robustez dessas estimativas. Validade interna, se aquele estudo, de fato, tem o cuidado de ser rigoroso, de estar estimando com algum grau de confiança o impacto daquela intervenção. Claro, e a validade externa, o quanto a gente pode generalizar esses estudos. E, claro, que tem aí um dilema, um trade-off de validade interna, validade externa. Às vezes, o experimento mais bem desenhado, às vezes, é muito específico para uma subpopulação numa dada região, e a generalização fica mais difícil. Pois bem, e aí selecionamos os estudos. Tá bacana. Foi o que fizemos depois. Bom, esses estudos, embora tenham diferentes graus de validade interna, uns experimentais, outros não, eles também tinham algumas diferenças, né? Qual unidade de impacto que estavam sendo utilizadas? Tivemos que homogeneizar isso, né? Embora falamos de aprendizado em português e em matemática, né? Como é que a gente homogeneizava esses resultados? O que foi que a gente fez? Cada impacto tinha um numerador e um denominador.
Então, por exemplo, aumento no aprendizado por ano de experiência. O outro era aumento no aprendizado por número de alunos, por um aluno a mais em sala de aula. O aumento do aprendizado por um ano a mais de experiência do professor, sei lá, coisas desse tipo, né? E, claro, impacto sobre o quê? No nosso caso, podia ser impacto do quê? Sistemas educacionais, professor, infraestrutura, né, tinham vários fatores, nós catalogamos, agora não me lembro todos, mas eram certamente mais de 20 fatores que analisamos, né? E sempre sobre aprendizado, e padronizamos todos os resultados, todos os impactos, em termos da escala do SAEB, né? Como padronizamos isso? Tentávamos olhar cada impacto de cada desses estudos, né, e, de alguma maneira, traduzir para a escala do SAEB. Alguns mais facilmente, outros com alguma generosidade nossa, né, mas fizemos tudo em termos de desvios padrões do SAEB, né. Então, por exemplo, alunos tendo aula com um bom professor, entre os 20 melhores professores, aprendem por ano 29% de um desvio padrão, a mais que um aluno alocado a um mau professor, né? Fizemos isso em termos de ponto da escala do SAEB, isso representaria 9,6 pontos da escala do SAEB, e comparamos isso em relação à aceleração do aprendizado, né? Então, por exemplo, isso quer dizer que aprendem por ano 68% mais que um aluno alocado a um mau professor. Então, tem essa preocupação de homogeneizar os resultados e traduzi-los para, não só na escala do SAEB, mas como uma aceleração do aprendizado para o público em geral, e o gestor em particular, ter uma noção mais clara do que o impacto daquele conjunto de informações. Pois bem, obviamente, com isso tudo, a gente padronizou o impacto de uma intervenção por alguma medida, mas, ainda assim, tem alguma dificuldade, que nós não conseguimos padronizar as unidades dos fatores determinantes. Então, por exemplo, né, o impacto de reduzir o tamanho da sala de aula em 30% é 2 vezes maior que o de estudar com um professor com 3 anos de experiência, ao invés de com um sem experiência. Por outro lado, o impacto de reduzir o tamanho da sala de aula em 10% é menor que o de estudar com um professor em 5 anos de experiência, ao invés de com um sem experiência. O que tem mais impacto sobre o aprendizado? Sempre a gente acaba, né, parando nesse dilema, que eu imagino que é o dilema diário dos gestores. Aí a gente só consegue chegar até aqui, né? Dar alguns exemplos de alguns resultados, né, que temos, que tivemos nesse estudo. Então, por exemplo, sabemos que a escola e o professor são importantes, né, para o grau de exposição do aluno ao aprendizado. Mas, obviamente, essa exposição do aluno ao aprendizado pode ser, digamos assim, feita de várias maneiras, né? Através de redução do absenteísmo do próprio professor do aluno, através do aumento da jornada diária, através do cumprimento efetivo do ano letivo, ou da redução do tamanho das turmas, etc., etc., né? Temos várias possibilidades de fazer isso. Então, por exemplo, o aprendizado de um aluno alocado a um professor, que não faltou durante o ano letivo, tem tipicamente um aprendizado 44% maior que o que teria caso fosse alocado a um professor que faltou 10 dias, né? Se tem é difícil selecionar, tem vários fatores que impactam o aprendizado, mas se for selecionar um para a gestão, esse seria o que eu selecionaria: absenteísmo de professor e aluno. A literatura internacional desses que a gente viu, os impactos são muito robustos e, em média, leva a essa nossa estimação. Quer dizer, é tão evidente já que, e eu acho também tão óbvio, né, que o absenteísmo tem um impacto sobre o aprendizado, mas está corroborado, está catalogado em vários estudos, em várias meta-análises, e no nosso também aqui. Pois bem, tamanho de turma também afeta. Então, por exemplo, a gente concluiu que o aprendizado de um aluno alocado a uma turma com 15 alunos tem um aprendizado, em média, 44% maior do que se caso ele fosse alocado a uma turma de 22 alunos. Isso também é bastante conhecido, né? Então, eu vou passar alguns aqui. Tem vários resultados, né, que temos. Então, vou dar passar aqui rapidamente alguns que eu selecionei, aqui já selecionados nesse nosso estudo. Então, obviamente, o que é que sabemos? Que
Aprender com um bom professor é melhor do que aprender com um professor não tão bom, né? Então, nesse caso, os alunos que estudam com os melhores professores, os 20% melhores, vão melhor, e vão 29% de desvio padrões acima dos que estudam com professores, né, os 20 piores professores. Redução do tamanho da turma, já falei. Aumento do número efetivo de dias letivos de 190 para 200 dias no ano, aumenta o aprendizado em 20%, aí a exposição do aluno. E uma coisa também que é bastante robusta na literatura é a experiência de professor. Experiência de professor, de fato, né, tem um impacto significativo. Em geral, professor com 3 a 5 anos de experiência versus um professor sem experiência, o aluno, em média, tem um ganho de 10% de desvios padrões de aprendizado. Pois bem, então, esse foi o estudo, né, que fizemos dessas compilações todas. Obviamente, passei aqui rápido, em 10 minutos, sintetizando esse esforço de 2 anos, que foram envolvidos, nem me lembro mais, mas umas 20 pessoas, talvez, não é isso? Mirella, dividimos em grupos e por temas, enfim, fizemos reuniões periódicas, etc., e todo esse cuidado de não só selecionar, homogeneizar os resultados, achar a métrica adequada para comunicar, etc., etc. Mas, depois de tudo isso, claro que tem limitações, tudo isso. Quais são as principais limitações, né? Então, primeira coisa, todo esse nosso esforço era para ver o impacto de um fator sobre um dado aprendizado. Então, é a variação da unidade desse fator sobre a escala do SAEB. Pois bem, né? Mas todos esses nossos estudos, eles mantinham os demais fatores constantes. Era mexer em um fator e deixar tudo mais constante, né? Então, esse é o primeiro ponto. A gente sabe que, claro, na vida real, vários fatores são alterados ao mesmo tempo e a interação, a combinação de tudo isso ao mesmo tempo, talvez não seja simplesmente a soma dos fatores, dos impactos que nós encontramos aqui, né? Tem, obviamente, né, aí isso variou para cada tema estudado e para cada fator. Tem temas, como eu falei para você, experiência de professores, absenteísmo, tem bastante, os estudos são bastante categóricos nisso. Tem outros temas que são poucos estudos que encontramos, então temos aí maior dificuldade para validades externas deles, etc., né? E, claro, né, tem também a questão que tem que levar em conta que todo o estudo é o impacto de uma mudança, né, de um fator, mantendo tudo mais constante. Então, por exemplo, se o aluno estiver exposto a um professor com 5 anos mais de experiência, é diferente se toda a rede tem professores com 5 anos a mais de experiência. Pode ser que tenha efeitos gerais aí, né, às vezes que podem cancelar o efeito que a gente imaginava quando estima para uma variação de um indivíduo, de um fator, né, ou, ao contrário, pode magnificar o impacto encontrado, né? Claro que tem também, né, os impactos diretos e indiretos, e isso tem que ter cuidado também. O exemplo clássico da literatura que a gente achou é o caso da redução do tamanho de turma. Tá, aluno que vai estar em turmas menores, mantendo tudo mais constante, aprende mais em média do que o aluno que está em turmas maiores. Mas, claro, para uma política pública, reduzir tamanho de turmas implica, em muitos casos, aumentar o número de turmas. Isso que implica aumentar o número de professores, etc., etc. Então, ao querer induzir uma política de redução de tamanho de turma, aumentar o número de turmas pode ser que contrate professores menos experientes, etc., etc. Então, essa política acaba tendo efeitos não almejados, como se imaginaria sobre o aprendizado, porque, no geral, tive que pegar professores menos experientes. Então, tem que levar essas coisas em conta, então, né? Outra limitação, nesse caso, facilitou muito o nosso trabalho, nessa nossa meta-análise, e que era o foco no aprendizado. A gente queria saber o que impacta aprender matemática, português, né? Mas, obviamente, a gente pode chegar a gente chega a conclusões que talvez não sejam desejáveis nas políticas públicas querer fazer isso. O exemplo que temos aqui é que, por exemplo, a gente, até aquele momento, tinha concluído que esses nossos estudos nos levavam a concluir que turmas homogêneas, né, de alunos são melhores para o aprendizado em matemática e português.
Mas, obviamente, podemos ter vários outros objetivos na educação, para além de matemática e português, tolerância pela diversidade, coisas desse tipo, que aí, nesse caso, talvez, né, turmas heterogêneas seja melhor. Então, aqui o nosso foco foi apenas em aprendizado de matemática e português. Uma outra coisa que a gente não fez aqui, né, mas a ideia era levantar essas informações para fazê-lo, é que nós não temos informações sobre os custos dessas intervenções ou das mudanças desses fatores, etc. Então, nós não fizemos análise de custo-benefício sobre isso, inclusive para poder fazer avaliações de custo-efetividade entre essas várias políticas, etc., etc. Então, a gente não deu esse passo. Mas esses resultados estão lá, estão no site, aquele que eu passei para vocês, e foi uma experiência muito, muito gratificante por todos que vimos isso, porque nós aprendemos ainda que falta muita coisa para aprender, tem muita coisa, pouca coisa feita no Brasil, embora se aumentou muito recentemente, né? E que temos um campo aberto, né, para ser explorado, né, e ser divulgado com essas informações. E as iniciativas como o Campbell Collaboration, coisas desse tipo, eu acho que tem agora uma oportunidade muito grande aqui no Brasil, porque tem novos estudos no Brasil que estão sendo feitos, né, a partir disso, e tem a experiência internacional de fazer, né, meta-análises como essa. Mas o site que eu conheço em educação aqui temos para o Brasil é apenas esse. Como esse campo está... Nós paramos isso em 2011, e desde então um pouco antes, né, 2010, 2011, e desde então não está atualizado. Essa é um pouco a limitação desse nosso trabalho. De lá para cá apareceram mais coisas, né, e montar isso é um esforço inicial grande, mas dá para fazer. Mas tem um outro esforço, e eu gostaria até de ouvir a sua experiência sobre isso, Turner, de como manter isso andando, né, como faz as atualizações, tudo isso, porque requer um esforço institucional bastante grande. Nós, no Clear Center, no nosso centro para aprendizagem e avaliação de políticas públicas, estamos exatamente agora nesse projeto. Estamos no meio de fazer, estamos criando exatamente essa plataforma de meta-análise para políticas não só educacionais, mas para políticas públicas em geral, vamos ter as várias caixinhas, e estamos desenvolvendo essa plataforma, porque temos muito poucas plataformas como a Campbell Collaboration em português. E a ideia é exatamente poder transmitir esse conhecimento para todos os gestores das redes estaduais e municipais do Brasil e, se possivelmente, da África lusófona. Tá? Pois bem, muito obrigado. Obrigada, professor Portela, por ter trazido para o nosso dia a dia esse assunto que parecia tão abstrato. E, com certeza, todo mundo nessa sala já se irritou ou já se deprimiu como um resultado de uma avaliação. E acho que isso vai além do fato de que a gente, às vezes, não gosta de ser avaliado, também é verdade, mas, muitas vezes, a gente considera a avaliação injusta, porque acredita que aquele resultado não traduz o que a gente está fazendo, ou a gente não entende como aquele resultado pode nos levar a fazer um trabalho melhor. E aí eu queria aproveitar e perguntar para o professor, Dr. Turner, até levando uma pergunta da plateia, como é que a gente pode fazer, como a gente pode melhorar o impacto da nossa análise de impacto, como a gente pode fazer, de fato, com que ela se traduza em um trabalho mais eficiente, mais rico, menos estéril. E a pergunta que veio da plateia é, por que nos Estados Unidos, depois de tantos anos de pesquisa, de evidências, de dados disponíveis para todos, a educação não avançou tanto quanto avançou em alguns outros países, ou tanto quanto poderia ter avançado num país tão desenvolvido? Por favor. Okay, I'll take the first question, because that's certainly a lot easier than the second one. So I think the first one, one, in terms of improving the research, and I think this is really a question about alignment, because one of the things we haven't talked about at this conference, we've had a number of, or seminar, there's been a number of excellent presentations on the technical aspects and the structural
components of a randomized control trial. But one of the things we've learned a lot in the United States over the past 10 years, and it's reflected now in the Investing in Innovation Fund, is the theory of change, and really fleshing out the theory of change as to how the intervention works from the time the intervention is delivered to the time you're actually measuring the outcomes. What are some of the intermediate and more proximal outcomes that occur before you get to the longer-term outcome, which is typically achievement? So I think that one of the qualitative efforts that's needed to improve the alignment of the randomized control trial with the reality of what's happening in schools and on the ground is having a well-described theory of change and logic model so that you can then begin to align the RCT with how the intervention is hypothesized to work. So that's the first. My answer to the first question. Regarding the second question, I think we have to, and this has to do with, it's actually an excellent question as to, on the one hand, it appears on the surface we've made these significant investments in education, and the question is, why hasn't education advanced in the US the way that it is advanced in other countries? And what I find so interesting about that question is the Education Sciences Reform Act came about because Mike Castle, who is the representative from Delaware in the House of Representatives, he stood up on the floor and he said, after 3 decades and billions of dollars of investment in education research, what have we learned and how have we improved education? And I think the answer was actually kind of mixed because we made significant advancements in the area of reading, improving reading achievement, and measuring reading around psychometric assessments of reading, but we still have a long way to go in a lot of areas, and so that's why the Education Sciences Reform Act came about and why the U.S. Department of Education was rebranded from the Office of Educational Research and Improvement to the Institute for Education Sciences to actually try to turn the tide, because there is a recognition we haven't made a lot of progress. And I would also argue that since we have been putting education on a more scientific footing since 2002, we still have only been at this in terms of really doing sound, scientifically valid research for about 12 years. And so I think we're starting to see some improvements, but when you look at the history of scientific research and education relative to, let's say, medicine, which has been doing experiments since 1950, I think we're still in our infancy in the United States with respect to doing the types of education research that can lead to improvements. So I hope that answers the question. Obrigada, professor. Tem algumas perguntas da plateia sobre resultados específicos de pesquisas que talvez sejam encontradas naquele site que você mencionou. E uma coisa que eu achei interessante, olhando as experiências que foram citadas ontem e também hoje pelo professor Turner, é que nos Estados Unidos você, se é gestor de uma escola ou mesmo professor, pode procurar na internet que pesquisas foram feitas sobre escolas muito parecidas com a sua, da sua região, com o seu número de alunos, com a sua faixa etária, naquele tipo de intervenção que você está querendo avaliar. E esse trabalho que vocês fizeram no Todos pela Educação vai um pouco nesse sentido, e eu ia realmente perguntar o quanto de massa crítica a gente ainda precisa para conseguir ter uma ferramenta que permita aos gestores pesquisarem, entenderem melhor o que funciona melhor para a sua realidade, no seu contexto, e como é que a gente consegue interligar essas várias experiências que a gente está vendo aqui. O professor Lente ontem falou sobre a rede de ciência para a educação, tem a Cátedra Inspira agora, tem o Instituto Unibanco fazendo várias iniciativas. E aí talvez o professor Turner pudesse responder a sua pergunta de que quando a gente tiver esse material todo reunido ou produzido, como é que a gente faz para manter isso atualizado e manter a curadoria e a revisão desse tipo de pesquisa? De fato, aqui ainda no Brasil, em português, em educação, ainda falta muito a ser feito, né? Primeiro, porque temos
poucas experiências de avaliação para chegar a esse ponto, termos uma meta-análise para vários tipos de intervenções, para vários tipos de políticas específicos para determinadas características de escola. Tudo. Então, falta muito ainda para a gente fazer isso. É uma oportunidade que temos, né, para fazer isso. Então, no nosso caso desses estudos, nós nos valemos também dos estudos de experiências internacionais. São contextos diferentes, mas é o que nós tínhamos, né? E em muitos casos, eles nem se assemelham muito a contextos específicos aqui do Brasil, né? Em outros, um pouco mais. Então, é uma primeira aproximação dessas intervenções, né, que existem. E outro ponto importante para salientar aqui, que também, mesmo para o caso de intervenções, que a gente fala mesmo de caráter, intervenções de gestão, ou intervenções mesmo de infraestrutura, ou seja, mesmo entre os estudos, especificamente, as intervenções são diferentes, não são tão iguais como o caso do Jovem do Futuro, que foi para Goiás, mesmo o Jovem do Futuro foi para outro lugar, embora com pequenas mudanças, mas é o Jovem do Futuro. Aqui é uma média de intervenções que diferem muito mais do que as variantes do Jovem do Futuro, né? Mas que têm o mesmo objetivo, né, que é aumentar o aprendizado. Então, vamos mudar a nossa jornada diária de aula. Mas, às vezes, só tinha à tarde, estende pela manhã, o outro só tem pela manhã, estende à tarde, ou abre à noite, por exemplo. Então, varia muito sobre cada caso, né? Então, de fato, eu acho que ainda temos um campo inexplorado de novos estudos para serem incorporados à meta-análise, né? Mas, de qualquer maneira, já temos alguma massa crítica de estudos, principalmente alguns fatores, algumas intervenções, que já são confiáveis para a gente fazer a meta-análise, né? O professor pode, então, falar um pouco sobre como agregar todo esse esforço intelectual e como manter essa ferramenta funcionando? Well, I think the launching of the CLEAR is obviously one way to do that. I think that's a very exciting new initiative. Congratulations on that. And I think that having what we call an evidence review platform, which CLEAR represents, I think is certainly a step in the right direction. I also wanted to mention, I think you should not be too hard on yourself in terms of, in Brazil, with respect to where you're at in terms of that critical mass. Between 2002 and 2004, when the What Works Clearinghouse was getting started, and in 2000, when Campbell was just getting started, I think reviewers and researchers were shocked at either the lack of evidence in an area, or there was a lot of studies, but they weren't very good in terms of their quality. And I think even though we've been at it for a number of years, one reason why the practice guides were developed is to recognize there are going to be educational areas like teacher effectiveness, or in fact, the What Works Clearinghouse has a school governance topic area that doesn't have any studies in it. But what they do have is a practice guide on turning around low-performing schools. And so I would really encourage you to think about practice guides as a way to bring experts together, make actionable recommendations so that decision makers can take action, but at least put the health warnings on those recommendations saying, hey, here's what experts think work, but there's very little evidence for it. And what we found in the US, that actually stimulated production of evidence under those recommendation areas. Obrigada. Eu fiz uma entrevista há alguns anos com um dos principais estudiosos em pesquisas de impacto de políticas públicas, e a gente estava comentando o resultado de algumas escolas do interior de Pernambuco que tinham tido um resultado muito alto no PISA, e estava querendo entender o que é que fazia aquelas escolas numa região com tanta carência terem um resultado tão espetacular. E ele me respondeu, na verdade, quando você vai olhar bem de perto, o diretor daquela escola dirige, o professor daquela escola ensina e o estudante daquela escola estuda.
E a sua primeira reação a essa resposta pode ser, bom, então depende das pessoas, só das pessoas. E depois você para pensar que não, cada escola é uma instituição e existe alguma coisa naquela instituição que faz com que o diretor dirija, o professor dê aula e o aluno estude. Como é que a gente pode fazer pesquisas que capturem o que está funcionando naquelas instituições que pode levar a esses resultados espetaculares? Que independem de uma realidade de carência, né? Porque acho que esse é um problema que nós temos no Brasil, que é a gente pensar, não temos recursos, não temos organização, não temos pesquisas, não temos nada, e as coisas não vão funcionar nunca. Mas, não, é possível funcionar. Então, por favor. Não, uma coisa, talvez que nessa meta-análise ajude a responder isso, que uma das dimensões que analisamos foi intervenções ao nível do sistema, não só ao nível da escola, da função de produção da escola, mas ao nível do desenho, do sistema, como ele funciona. Uma provisão mais centralizada ou menos centralizada da escola, o grau de informação sobre o desempenho da escola, o desempenho do aluno, que tem não só na rede, mas os pais, toda a estrutura de incentivos que tem os professores, os diretores, os gestores voltados para o resultado do aprendizado. Então, por exemplo, uma coisa que parece óbvia, mas que até então, né, não era tão óbvia aqui para a gente, que, de fato, divulgar o desempenho médio do aprendizado dos alunos de uma dada escola em relação às escolas ao redor, em relação às escolas do seu município, tem impactos importantes sobre a performance seguinte dessa escola. Isso tem experiência nos Estados Unidos, em outros lugares, e aqui no Brasil tem algumas evidências disso também, que tivemos isso recentemente, a partir de 2007, com a divulgação dos IDEBs das escolas. Então, tem intervenções a nível de rede, a nível de sistema, em que você, aqui um caso simples, ampliar o conjunto de informações para aquelas pessoas que essas informações são relevantes, os pais, os gestores, tudo isso, de fato, tem impactos positivos. E esses impactos podem ser maiores ou menores em função de como a reação a essas informações fazem com que as pessoas tenham ações sobre outras pessoas ou sobre sistemas, e esses sistemas e essas pessoas reajam. Então, aqueles sistemas em que essa pressão funciona e a escola reage a isso, funciona melhor. Em outros que a escola... Então, claro que tem que ter aí janelas abertas, né, e portas abertas nas escolas para esse tipo de interação. Tem algumas perguntas bem específicas sobre pesquisas de determinados temas. Acho que vão ser respondidas depois online. Eu queria agradecer a presença de todos e a presença dos professores, e a gente volta à tarde.